Meus irmãos, bom dia, graça e paz. É uma alegria encontrá-los aqui nessa manhã. Que o bom Deus abençoe você, sustente você, fortaleça você. Louvado seja Deus pelos 73 anos de organização eclesiástica da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Que ela prossiga sendo fiel ao Senhor, que ela prossiga comprometida com o trabalho missionário. Que o bom Deus abençoe e sustente essa comunidade. Eu quero aproveitar a ocasião também para dirigir-me ao reverendo Luiz Roberto e agradecer, em nome do presbitério de Indaiatuba, pelo seu ministério aqui, reverendo, que foi e tem sido grandemente abençoado. Então receba a gratidão do nosso concílio pelo trabalho, pelo labor, pela fidelidade. Eu estimo demais em Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe. E abençoe também a família querida, né? Família pastoral tão abençoada. Gente, lá na igreja da Vila Hortolândia, nós temos o mesmo hábito de vocês de pregarmos livros inteiros da Bíblia. E nós iniciamos há algum tempo a exposição de 1 Coríntios, e a exposição de um livro inteiro da Escritura é um privilégio e um desafio. Desafio porque, eventualmente, a gente precisa lidar com textos que a gente sempre evitou. Mas é uma bênção porque, às vezes, nós descobrimos verdadeiros tesouros. E eu queria dividir com vocês um tesouro que eu descobri recentemente. Então, eu quero convidá-los para lermos atentamente o capítulo 9 da primeira epístola de Paulo endereçada aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 9. Será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa diante dos que me questionam é esta: será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também o diz? Porque na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito. Pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não fizemos uso desse direito, pelo contrário, suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo, e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Preferia morrer a deixar que alguém me tire essa glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa. Mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que, anunciando o Evangelho, eu o apresente de graça, para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei,
como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vamos orar? Pai querido, nós estamos na Tua presença nessa manhã, nós te agradecemos pela Tua palavra, revelação especial do Senhor para nós, e nesse momento do culto, ó Deus santo e bendito, nós imploramos a Tua bênção, no sentido de sermos iluminados por esse Espírito, que o Espírito que inspirou as Escrituras agora nos ilumine e nos habilite a fim de compreendermos essa porção da Tua palavra. Nós precisamos ouvir a Tua voz, nos ajude nesse sentido, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. É altamente provável que você já tenha assistido em um filme ou em um seriado a cena de um policial norte-americano com aquele bigode e óculos escuros do tipo aviador, algemando um suspeito e dizendo para ele mais ou menos o seguinte: filho, você tem o direito de permanecer calado, você tem o direito a um advogado e você tem o direito de fazer uma ligação. Se fôssemos explicar a um recém-convertido ao cristianismo os direitos que ele tem, as palavras seriam um pouco diferentes. Filho, de agora em diante, você tem o direito de permanecer calado acerca de seus direitos. Você renunciou a todos quando confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador. A transição do capítulo 8 de 1 Coríntios para o capítulo 9 parece abrupta, mas não é. Na verdade, há um elemento em comum, há um denominador comum entre os dois capítulos, a questão dos direitos pessoais. No 9º capítulo, o apóstolo Paulo ilustra o que ensinou no capítulo 8. Apresentando, expondo o seu testemunho, Paulo dá evidências de que vivia o que pregava. Não havia em Paulo hiato, divórcio entre discurso e prática. O capítulo 9 de 1 Coríntios configura-se como um trecho muito curioso do Novo Testamento. Essa passagem configura-se como muito profunda e prática, de modo que o povo de Deus pode e deve aprender e assimilar as diversas e ricas lições que encontram-se nesse texto. Eu queria refletir com vocês hoje a respeito do tema Meus Direitos, Minhas Escolhas. Nesse texto, Paulo trata sobre seus direitos e trata sobre algumas escolhas que ele fez. Vamos começar com os direitos. Paulo trata sobre isso nos primeiros 14 versículos. Muitos cristãos coríntios questionavam a autoridade apostólica de Paulo. Para eles, Paulo era paciente demais. Paulo era tolerante demais, ele era calmo demais. Para piorar, Paulo resolveu não receber salário dos coríntios. E os coríntios interpretaram essa recusa, essa negação da seguinte forma: bem, Paulo certamente não é um apóstolo de verdade,
pois todos os demais líderes cristãos, ao passarem por aqui, aceitam receber nosso suporte financeiro. Paulo se vê diante da necessidade de defender e reafirmar a sua condição de apóstolo. E é o que faz a partir do verso 1. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo, não vi Jesus, vocês não são fruto do meu trabalho e do meu labor? Para ser apóstolo, era preciso 2 credenciais. A primeira, ser testemunha da ressurreição de Jesus. Em segundo lugar, a realização de prodígios e de sinais. Paulo tinha as 2 credenciais que o qualificavam para a função apostólica. Paulo viu Jesus Cristo redivivo e ressurreto na estrada para Damasco, conforme o registro do capítulo 15 de 1 Coríntios. Ademais, o ministério de Paulo foi sim confirmado com sinais, com prodígios. Seu ministério foi fiel, foi impactante, foi poderoso. Tratando sobre as suas credenciais para o apostolado, ele escreveu em 2 Coríntios 12:12 o seguinte: as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Isto é, Paulo reunia todas as condições para ser apóstolo do Senhor Jesus. A desconfiança de alguns coríntios em relação a ele era feia, era ingrata, era perversa, era pecaminosa. Afinal de contas, foi por instrumentalidade de Paulo que o evangelho chegou em Corinto. Foi por instrumentalidade de Paulo que os coríntios vieram a existir como comunidade cristã, como igreja de Jesus. Paulo, mais do que ninguém, tinha o direito de alegar que aquela comunidade estava debaixo da sua influência e sob sua própria responsabilidade. Ele foi o primeiro a ir até eles com o evangelho. Ele enfrentou oposições diversas para plantar aquela comunidade. Enfim, o homem se entregou de forma ilimitada para o bem-estar daquela gente. Nos versos 4, 5 e 6, Paulo afirma seu entendimento de que a sua posição de apóstolo lhe conferia alguns direitos. 3. Em primeiro lugar, por ser apóstolo, ele tinha o direito de comer e beber. É o que a gente encontra no verso 4. O primeiro direito apostólico é o direito ao devido sustento e manutenção. Segundo direito apostólico, encontra-se no verso 5, o direito de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. O segundo direito apostólico é o direito de se casar e de exercer o ministério ao lado de uma esposa. O texto indica aqui claramente que os líderes cristãos do cristianismo primitivo eram casados. O terceiro direito apostólico aparece no verso 6, o direito de deixar de trabalhar. Paulo destaca que é justo, que é razoável não precisar de um emprego para o sustento do ministério, da pregação e do ensino, uma vez que o ministério também é labor, e não pouco. Depois de apresentar o fato de ser apóstolo como critério para receber sustento financeiro dos coríntios, Paulo avança na argumentação, discorrendo sobre o que acontece comumente na sociedade humana. Veja lá o verso 7. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? O soldado recebe o uniforme e os equipamentos para lutar. O agricultor, o lavrador, não vai ao mercado para comprar o que produziu no campo, e o pastor, por sua vez, tira a maior parte do seu sustento do rebanho. O soldado,
o agricultor, o pastor de ovelhas, todos recebem pagamento pelo trabalho. Por que então excetuar o ministro do Evangelho? Paulo prossegue em sua defesa ao apresentar o terceiro e melhor argumento para justificar seu direito de receber suporte financeiro dos coríntios. Paulo recorre à própria palavra de Deus e apresenta um trecho do Antigo Testamento e, posteriormente, compartilha ensinamentos do Senhor Jesus. No verso 9, Paulo cita um texto do Deuteronômio, o verso 4 do capítulo 25, não atarás a boca ao boi quando debulha. Em Israel era comum usar o boi no processo de debulhar o trigo. Debulhar é o processo de tirar a semente ou grão de uma espiga da casca. Em Israel, era comum o emprego de bois no processo de beneficiamento do trigo. O animal ficava lá pisando os grãos, separando dessa forma o trigo da casca. Os produtores, os empresários da época, no afã de maximizar lucros, de ganhar mais dinheiro e de reduzir as perdas, resolveram amordaçar os bois para que eles não comessem enquanto trabalhassem. O boi fazia o seu trabalho, pisava os grãos, ele sentia o cheiro da comida, sabia que tinha comida ali, mas não podia comer. O fato é que Deus proibiu isso em sua palavra, e como o texto indica, o supremo legislador não pensava apenas nos animais, quando dera essa instrução. Seu intuito foi o de ensinar o princípio da remuneração aos que trabalham, de modo a fazê-los participar de forma proporcional e razoável ao fruto dos seus labores, sejam eles quais forem. Deus dá o crescimento, como lemos no capítulo 1, ou melhor, capítulo 3 de 1 Coríntios, e o seu método é o método da partilha. O argumento final apresentado pelo apóstolo é indiscutível, verso 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. De acordo com o apóstolo dos gentios, Jesus Cristo ensinou que os que se dedicam ao ministério devem viver disso. Para Jesus, aqueles que se dedicam ao ministério devem ser remunerados, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Mateus capítulo 10, verso 10. Nós aprendemos com isso que o sustento dos ministros não é apenas mais uma responsabilidade da igreja, mas uma das principais. Embora as igrejas possam ter outras despesas, como administração, gastos operacionais, aquisição de terreno, a despesa que a Bíblia ordena, a despesa que a Bíblia ordena para a igreja é o sustento dos seus ministros. Meus direitos. Porém, o texto não acaba aqui, porque o texto registrou também algumas escolhas que o apóstolo Paulo fez. Ele tinha direitos, mas ele escolheu renunciar a alguns. Paulo abriu mão do direito de se casar e de ser sustentado financeiramente pelos coríntios. E ele deixou claro o motivo dessa escolha e dessa opção. Nós vemos isso lá no verso 12. Não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Por não desejar ser um obstáculo ao Evangelho, Paulo resolveu não receber salário dos coríntios. Paulo não aceitou receber salário dos coríntios, mas quando lemos Filipenses, verificamos que ele, de bom grado, recebeu o apoio daquela comunidade, de acordo com o que lemos no capítulo 4. Por quê? Porque Paulo recebeu o salário dos filipenses e não dos coríntios. O forte desejo de Paulo em ressaltar sua independência do sustento financeiro dos coríntios precisa ser entendida dentro do contexto da época, dentro do contexto de benfeitor e beneficiário tão presente na sociedade de Corinto do século I.
Em uma sociedade em que o avanço social e financeiro dependia de fazer as escolhas certas, de associar-se a pessoas importantes, de ser amigo de pessoas influentes, usufruir de direitos era, na verdade, uma espada de dois gumes, um privilégio com implicações. Naquela cultura, esperava-se lealdade e fidelidade por parte daqueles que recebiam favores. Como Paulo não deseja dever nada a ninguém, como Paulo deseja ser pastor dos imaturos e dos maduros, dos fracos e dos fortes, dos ricos e dos pobres, ele resolveu não receber salário. Ele não queria dar a impressão para os crentes mais imaturos, geralmente mais pobres, de que ele estava alinhado, fechado, apenas com os crentes mais fortes, geralmente mais ricos. A experiência da minha sogra me fez compreender Paulo melhor. A GG, apelido carinhoso que damos à dona Lourdes, mãe da Raquel, é uma senhora muito crente, muito piedosa, mas a vida dela nunca foi e não é fácil. Ela vive com poucos recursos. Muitos anos atrás ela começou a ficar muito chateada porque, após o término do culto, na hora dos cumprimentos à porta, o pastor dava beijinhos em todas as senhoras, mas chegava na vez dela, ele estendia a mão. E aí ela começou a pensar assim, olha só, o pastor, nas ricas ele dá beijinhos, em mim, eu que sou mais simples e pobre, ele apenas estende a mão. Pode ser que o pastor não fizesse isso por maldade, mas o fato é que ela interpretou aquilo dessa maneira. O tempo passou, agora o pastor da igreja dela dá beijinho em todas as senhoras, ela fica toda contente. E essa história me fez assumir o compromisso de cuidar das ovelhas que o Senhor me confiar da mesma maneira. E se algum dia eu tratar os crentes com diferença, eu devo ser imediatamente repreendido, em nome de Jesus. Paulo não estava preocupado com os seus direitos, ele resolveu renunciar a todos deliberadamente, porque ele tinha a liberdade interior para fazer isso. Paulo não era escravo dos bens, Paulo não era escravo do dinheiro, Paulo era escravo de Jesus Cristo e do Evangelho. A terceira escolha que o apóstolo fez, a gente encontra isso nos versos 15 a 23, ele escolheu ser obediente e pregar o Evangelho. Veja lá o verso 16, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Paulo pregava por constrangimento, ele pregava constrangido, a ideia é que ele não tinha outra escolha, senão a obediência, visto que a pregação é uma ordenança do Senhor para nós. Paulo pregava por causa da responsabilidade de dispenseiro que lhe fora confiada pelo eterno Deus, como bem afirmou o teólogo Calbart, a pregação não é uma ação entre dois sócios. A pregação do Evangelho não é uma ação entre dois parceiros. A pregação não pode ser mais que soberania por parte de Deus e completa obediência e sujeição por parte do homem. Nós verificamos aqui que a meta santa, que o objetivo santificado de Paulo era glorificar a Deus e ganhar almas para Jesus, verso 19, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Livre de qualquer coação humana, Paulo fazia-se escravo de todos para ganhar, se possível, alguns. Paulo estava livre de escrúpulos mesquinhos, mas permitia que seus movimentos fossem, de certa forma, determinados e cerceados pela fraqueza dos outros. Em lugar de aproveitar-se de outros, de aproveitar-se de seus direitos, de fazê-los valer,
Paulo fez toda a concessão possível, onde quer que percebesse uma possibilidade de ganhar almas para Jesus Cristo. Com os judeus, procedia como judeu, observando as leis, observando as festas, jejuns, costumes, cumprindo os votos. Ao relacionar-se com os gentios, Paulo se adaptava, Paulo se acomodava à condição deles, chegando até mesmo a citar seus pensadores e escritores. Paulo não está falando aqui de vida dupla. Paulo não está incentivando aqui a hipocrisia, você ser uma coisa com um grupo e outra coisa com outras pessoas. Não é esse o ponto de Paulo. Paulo está defendendo aqui o princípio da flexibilidade e da adaptabilidade no que diz respeito à apresentação do Evangelho em diferentes contextos. A filosofia básica de Paulo consistia em descobrir métodos que combinassem o máximo de integridade com o máximo de impacto. Nós precisamos ser sensíveis à condição, à cultura das pessoas a quem pregamos, a fim de não criarmos obstáculos quanto ao avanço do Evangelho. É possível alterar a forma sem alterar a forma. É possível alterar a forma no sentido de recipiente, sem alterar a forma no sentido de modo. Jesus fez isso. Para o mestre da lei, Jesus disse para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. João 3, verso 7. Para uma mulher sofrida, a mulher samaritana, uma mulher rejeitada, Jesus pediu um favor: dá-me de beber. Para Zaqueu, um homem que era odiado pelos seus conterrâneos e compatriotas, Jesus disse: rapaz, desce depressa, hoje convém ficar na sua casa. E para um paralítico desanimado e que estava prestes a desistir, Jesus Cristo perguntou: queres ser curado? João 5, verso 6. Jesus mudou a forma, mas não mudou a forma. Jesus tinha abordagens diferentes para pessoas diferentes. É isso que Paulo estava disposto a fazer. Isso fica claro no verso 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Os princípios aqui são os seguintes: acomodação e encarnação. Para comunicar a sua vontade a nós e para nos salvar, Deus fez as duas coisas. Para se revelar a nós, o sublime Deus, o altíssimo Deus, se acomodou, se ajustou à nossa condição, a fim de superar o abismo entre Ele próprio e a humanidade pecadora, com as suas frágeis potencialidades. E para nos salvar, Deus se encarnou em Jesus Cristo. O método divino para compartilhar as boas novas, para salvar, é o método da encarnação. Deus tomou sobre si a totalidade da situação humana. Toda revolta, rebelião, miséria, emoções e angústias que faziam parte do homem, tal como o conhecemos, foram aceitas e experimentadas por Jesus Cristo. Deus se acomodou, Deus se encarnou, e nós, para a comunicação do Evangelho, também devemos nos acomodar e promover essa verdadeira encarnação. A mensagem não muda, o Evangelho não muda, a mensagem do Evangelho é sempre a mesma: Deus ama os pecadores, Deus em Cristo deseja nos reconciliar com o Deus eterno. O Evangelho é a boa notícia de que Deus se relaciona conosco não por conta dos nossos méritos, mas a despeito dos nossos deméritos. O Evangelho é sempre isso, a mensagem não muda, o mensageiro precisa mudar. O mensageiro precisa engolir seu orgulho, tem de abrir mão de seus direitos, precisa tornar sua liberdade em escravidão. Ai daqueles que cortam a mensagem, para não cortarem a si mesmos. Em quarto e último lugar, a terceira escolha de Paulo: eu corro para vencer.
eu corro para ganhar o prêmio, é o que a gente lê no verso 24. Paulo percebeu que os coríntios haviam se tornado espiritualmente fracos e relaxados. Eles queriam ter todas as recompensas sem nenhum esforço. E Paulo tinha uma metáfora pronta na mão. Corinto, naquela época, sediava os jogos chamados de istímicos, que aconteciam a cada 2 anos. As ruas da cidade, naquele período, eram tomadas por atletas, treinando para o prestigioso evento. E todos bem sabem que o atleta, de acordo com o verso 25, em tudo se domina. Dieta correta, alimentação saudável, atividades contínuas, e ele faz tudo isso para competir e vencer. Ora, se para ganhar uma coroa corruptível é preciso disciplina e dedicação, a conquista da coroa incorruptível deve envolver esforço e dedicação muito maiores. É essa a mensagem do apóstolo para os coríntios: não sejam relaxados, corram para vencer, não vivam de qualquer forma. Essa é a orientação do apóstolo para aquela comunidade, e ele compartilha com aquela igreja dos seus propósitos. Seu propósito era anunciar o evangelho e, ao mesmo tempo, não se desqualificar. Veja lá o verso 27, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo não queria se desqualificar, anunciar o evangelho a outros, mas negar o evangelho com a sua vida e com a sua agenda. Meus irmãos, é errado ignorar ou minimizar a preocupação de Paulo. Paulo confiava sim que nada seria capaz de separá-lo do amor de Deus. Isso está lá em Romanos capítulo 8. Mas nunca Paulo presumiu que seria salvo, independentemente do que fizesse. Nenhum cristão tem a liberdade de tomar com leviandade as advertências da Escritura. Não podemos usar a preciosa e bíblica doutrina da perseverança dos santos para justificarmos relaxo, vida torta, pecado. É essa a orientação de Paulo aqui. O teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer escreveu, antes da Segunda Grande Guerra começar, um livro chamado Discipulado. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1937. Bonhoeffer já resistia à liderança de Adolf Hitler. E ele, observando o cenário religioso da Alemanha, naquele momento, década de 30 do século passado, fez uma afirmação que eu queria compartilhar com vocês. Cristianizou-se e luteranizou-se todo um povo, mas à custa do discipulado e a um preço demasiado barato. Dietrich Bonhoeffer chamava a graça que justifica o pecado e não o pecador de graça barata. E para ele a graça barata não abre, mas bloqueia o caminho para Jesus Cristo. Como é que está o seu compromisso com Deus? Como é que está o seu compromisso com a igreja? Você está correndo para vencer? Você se dedica? Você deseja conquistar a coroa incorruptível que será dada para a gente de graça, por conta daquilo que o Senhor fez, mas essa graça não é barata. Gente, eu queria concluir com vocês, recapitulando algumas coisas. Você tem direitos, Paulo tinha direitos, mas ele resolveu renunciar a alguns. Eu tenho visto muitas pessoas se machucando por conta da defesa dos seus próprios direitos. Tenho visto famílias se desintegrarem por conta de discussões sobre herança. Eu tenho visto filhos que estendem a imaturidade até a vida adulta, porque querem reivindicar de seus pais o direito que eles tinham sim,
de terem sido afirmados, de terem sido amados. Tenho visto pessoas amargas por conta dos direitos que têm. Entretanto, a Escritura está chamando a nossa atenção nessa manhã para abrirmos mão deles. Essa é uma das ações mais cristãs que existem. Afinal de contas, nosso Senhor Jesus Cristo abriu mão do direito que Ele tinha, a fim de nos salvar. Talvez hoje seja o dia para acabar com a briga, para descontinuar a desavença, para remover a amargura, para substituir o ódio pelo amor, para substituir o rancor pela doçura e pelo perdão. Paulo também ensinou que nós devemos obedecer e pregar, devemos ter a disposição de fazermos tudo por conta do Evangelho e devemos correr para vencer. Que o bom Deus abençoe você, que o bom Deus abençoe essa comunidade e que nos próximos anos que virão como igreja organizada, que a igreja continue focada no desejo de glorificar a Deus e comunicar o Evangelho a todos aqueles que precisam ouvir acerca da mensagem de salvação. Que o bom Deus nos abençoe.